gente, tudo bem com vocês? Mais um Sempre Bela. Ai, que delícia estar aqui com vocês de novo, falando de coisa boa, né? É o nosso tempinho aqui na sexta-feira, esse tempinho gostoso de falar de coisa boa, de coisa que realmente é válida. E aqui, gente, tá com problema com dinheiro? Não, não que eu vou dar dinheiro para você, eu vou te emprestar, não é isso. Mas aqui na nossa entrevista hoje, a gente vai ajudar você a ter um pouco mais de conhecimento do dinheiro. Como lidar melhor com ele? Você está com dívida? Está complicado? Então vem com a gente que tem muita coisa legal para hoje. Andresa Pérez está aqui com a gente, gestora financeira. Já assusta. Não é? Se a gente fechar o olho e pensar em gestão financeira, você pensa já, tipo, uma pessoa séria, de terninho, não é? Não é assim que as pessoas te veem? Uma pessoa mais séria, porque gestão financeira é algo muito que mexe com o emocional, com o físico, com o psicológico de qualquer pessoa. É verdade. Primeiramente, é um prazer, Laís, estar aqui. Obrigada pelo convite, né? É uma enorme emoção estar podendo aí compartilhar, né, os nossos conhecimentos. Sim. Então, como a Laís disse, eu sou a Andresa, sou gestora financeira. Eu tenho uma empresa, né? Sou sócia de uma empresa de chás, infusões. Então, isso é legal, gente. Vocês estão vendo que você apenas não ensina como ela vivencia na prática. Isso eu acho maravilhoso. Vivencio na prática, né? Uhum. Tanto para pessoa jurídica como para pessoas físicas. Né? Tá. Então, nós fundamos a empresa aí de infusões sobre 4 sócios e cada um tem uma função, né? Nós diferenciamos aí, eu cuido da parte de gestão financeira. Sim. Então é uma área que eu gosto muito, eu sou formada e eu fiz a pós-graduação também em educação financeira, porque as pessoas sempre estavam me procurando. Então eu senti que eu tinha autoridade não só no âmbito profissional, no corporativo, como com as pessoas me procuravam. Uhum. Então eu consegui entender, identificar que o meu propósito também era poder ajudar as pessoas. Então eu passei a focar também na parte da educação financeira, que é voltada para pessoas físicas. Estou aí fazendo a pós-graduação em educação financeira e a gente está aí com o público, com clientes, né, que eu consigo atender. É interessante você passar isso, que a pessoa às vezes sabe, a educação financeira é só para empresário grande, só para empresa grande, e não é. Não, a educação financeira ela é voltada para pessoas físicas e jurídicas, né? Para quem não entende, explica a diferença de pessoa física e jurídica. A pessoa não sabe o que é isso. É pessoas que são empreendedoras, né? Para pessoas que são MEIs, que têm empresas, ela precisa de uma educação financeira não só para elas, como para os funcionários, para os colaboradores, né? Porque quando a pessoa ela tem um problema financeiro, então afeta, né, drasticamente ali no desenvolvimento dela, no convívio social. Então é importante passar isso. E as pessoas físicas são pessoas comuns, né, que tem ali às vezes o seu CLT, mas ela quer aprender a gerenciar a sua vida financeira, ela quer ter uma organização, ela quer aprender a investir. O mundo do investimento, eu costumo falar que ele é gigante, o mercado financeiro é gigante e as pessoas, o número de pessoas que investe hoje é muito pequeno. Às vezes, muitas vezes, por questão de, igual você falou, né? Daquele tabu, nossa, gestão financeira, educação financeira, como assim? Não é para mim, são para as pessoas que têm dinheiro e não é. O mercado financeiro, ele está ali desde o pequeno ao grande. Então, hoje em dia, as possibilidades de investimento... Porque aquela pessoa que hoje investe muito, ela começou investindo pouco. Com certeza. Ela começou pequena. Com certeza. Você tem investimento aí que você começa com R$10. Então, é questão muito de comportamento, né? O que eu sempre foco, né, com os meus clientes, é a parte do comportamento, né? Não é só você ter o domínio matemático, não é só a matemática. Então, tudo envolve ali a parte de um comportamento por trás de tudo isso. Principalmente para as mulheres, né? Nós estamos conversando que as mulheres, elas têm aí autossabotagem. Elas acabam aí achando que a educação financeira, que a parte financeira, elas são, assim, específicas para homens. Elas, às vezes, mesmo delegam, empurram essa parte financeira. Para poder entender. Você está falando, então, que entre homens e mulheres, a mulher, ela tem um problema a mais com o dinheiro, mas é de investir, é de valorizar, dívidas. A mulher, em tudo isso, a mulher, você vê uma porcentagem maior? Não em questão de números. Tá. Né? Porque as mulheres, às vezes, elas tendem a ser bem organizadas. Mas em questão de comportamento, de crenças limitantes, né? Que são comportamentos, eles vivenciou, às vezes, muitas vezes, no âmbito ali doméstico. Porque, assim, as mulheres, elas não foram preparadas para ir além do orçamento doméstico.
né? Querendo ou não, elas foram preparadas para estar ali, simplesmente cuidando, né, da casa, do Você está falando que orçamento. essas crianças vêm no ambiente familiar, Elas né? vêm Talvez do familiar. pai, Exatamente. ou algo que a gente muito já ouviu falar. Quem tem que manter a casa é o homem. Exatamente. É muito machista. Você acha que essa sua profissão é uma profissão que trabalha com muito machismo mesmo, disso? Então, com certeza, né? Por isso que a educação financeira, ela ajuda as mulheres, né, a se identificarem com o dinheiro, a ter mais autonomia, a ter, quando ela consegue uma independência financeira, ela consegue ter mais poder. Ela começa a ter mais autocontrole. E talvez ela não sabe lidar com esse poder também, né? A maioria, né, das Dá mulheres, medo, né? Dá ela medo sente, esse poder. exatamente, ela sente medo e acaba, às vezes, delegando a função. Já Né? O que eu acho muito sabotando. curioso, Laís, e muito contraditório. Porque se as mulheres, elas cuidam ali do orçamento doméstico, se elas cuidam do dinheiro do dia a dia, por que não cuidam do patrimônio? Por que elas não Faz investem? sentido. Né? Muitas delas acabam empurrando. Ah, mas aí tem que ver com meu esposo. Ah, eu falo com ele, essa parte é com ele. Então, às vezes, não é nem culpa do companheiro. É por ela mesma, é uma autossabotagem. Ela coloca no papel inferior já, né? Ela já se sente ali inferior em relação ao dinheiro. E isso vem de crenças, vem de costumes, vem do passado. As mulheres, né, de determinada época, elas são assim... Eu tiro mesmo por família, né, pelos meus pais. Né? Os meus pais, minha mãe sempre cuidou da casa, cuidou da família, e meu pai sempre foi o provedor. Então a gente cresceu vendo aquela forma, você acreditando que aquilo. Então por isso que hoje a busca do conhecimento, principalmente para as mulheres, em todos os âmbitos, né? Tá. Mas principalmente para as mulheres, é muito importante. Elas precisam saber que o mercado financeiro, eles precisam de mulheres, né, empoderadas, mulheres com atitude, porque as mulheres, elas são inteligentes. Isso, o que você vê de diferença entre homens e mulheres na parte financeira? O que você vê que o homem agrega e o que a mulher agrega nisso? Então, na verdade, assim, o homem, ele costuma ser muito específico, né? As Tá. mulheres, elas são mais criativas. Então, os homens, eles simplesmente falam, olha, quando vai me procurar para prestar uma consultoria, falam, olha, eu quero uma organização e eu quero fazer investimento e ponto. Né? As mulheres, elas falam que querem fazer também todo esse processo, e quando eu começo a trabalhar o comportamento, elas começam a descobrir por elas mesmas que elas podem ir muito mais além. Então elas começam a querer investir, diversificar, estudar, aprender. Então as mulheres, elas têm uma criatividade maior. Então eu acho que isso é preciso trabalhar. Preciso trabalhar as mulheres. As mulheres são a cerejinha do bolo. Com certeza. E tem muita mulher aí que tem assim habilidades incríveis, que muitas das vezes ela está ali, né, se retraindo por crenças, por comportamento. E a educação financeira, ela não é só sobre números, é comportamento. Então tem que ser tudo trabalhado. Então ela tem aí desde um trabalho aí de comportamento, né, e chega até a parte de números, porque números também faz parte. Muito, né? Com certeza. muito. Então, eu quero agora saber, para dar uma pincelada aqui para os nossos, né, pessoas que nos acompanham, como se trabalha, tá, mas comportamento, como que você trabalha o comportamento? Como que é feito isso? Mas antes de você responder, que eu acho que isso vai ser muito legal, vamos pro nosso break. Olá, sou a Magist, sua loja de cosméticos mais completa de Santa Cruz e região. Aqui você encontra os melhores produtos de cabelo, skincare, coloração, maquiagem, depilação, manicure e pedicure, sobrancelha e cabeleireiro. Venha nos fazer uma visita e conhecer o que há de melhor no mundo da beleza. Até mais! Vamos lá, então. Como assim? Como você trabalha o comportamento? Você chega e só fala ou não? Você quebra crenças? Como é que é? Então, a educação financeira, ela é um conjunto, né, de conceitos, ideias e práticas que nós aí direcionamos para ter essa resolução do comportamento financeiro. Então, a gente faz ali um alinhamento, eu consigo entender
Eles me chamam mais de parte de psicóloga. Você parece uma psicóloga financeira, psicologia financeira. A gente conversa, a gente começa a entender todo o processo da vida dela, como que foi todo... Você precisa conhecer mesmo o ambiente familiar, como conhecer. como aquela pessoa foi criada. Exatamente. Tá. Então precisa dessa abertura, que eu sempre falo para eles, né, para os clientes, preciso dessa abertura para poder entender aonde que aconteceu o problema. A quebra ali, né? Aonde? Pra você virar a chavinha. Exatamente. Porque a dívida, né, a geração de dívida, não é o problema. A dívida ela é uma causa que ela veio de um resultado de um mau comportamento. Né? Então, muitas das vezes, o comportamento é por algum motivo específico. Né? Eu já tive clientes que teve um mau comportamento que detonou a vida financeira por questão de luto. Ela acabou achando assim, ela perdeu o pai, perdeu a mãe. E ela falou, a vida não vale nada. Então, ela saiu gastando, estourando tudo. Depois voltou, respirou, falando, o que eu fiz? Então, foi um comportamento que ela teve ali, teve um autocontrole. Nossa, isso é muito importante para você que está em casa. Se você está na dívida, saber entender o que levou. Que não é simplesmente porque eu gasto muito, não. Mas o que te leva a gastar muito. Exatamente. O que está por trás, qual é a falta... Seria isso? Exatamente. Andressa, qual é a falta que tem em você que você está gastando ali em cima do dinheiro? Literalmente, né? Gastando em cima do dinheiro. Exatamente, né? Porque eu costumo sempre falar que nem todo insucesso financeiro se deve à preguiça, se deve a não querer fazer. Então, muitas das vezes é aqui. Aqui precisa ser trabalhado. Às vezes tem pessoas que o problema não é finanças, ela tem uma renda ótima e ela não consegue controlar. Por que ela não consegue controlar? Então tem algo por trás de tudo isso. E isso é um mundo fantástico. Cada vez que eu navego mais, cada vez que eu consigo resolver os problemas, eu me encanto mais, porque as pessoas elas conseguem voltar o brilho nos olhos. Você consegue ver que a pessoa voltou à vida, voltou o brilho nos olhos porque ela conseguiu entender, ela conseguiu compreender as emoções dela, conseguiu identificar a personalidade dela. O perfil, né, de personalidade, de identificação, é um avanço aí extraordinário, porque ele ajuda as pessoas a gerir as suas emoções, né, e automaticamente identificar os pontos fortes, os pontos fracos e a tomar decisões assertivas, decisões importantes, principalmente com relação às finanças. Né? O financeiro, ele mexe muito com todas as emoções. Com certeza, gente. Tudo, Com todas as emoções. certeza. Vai faltar um dinheiro, você consegue dormir à noite. Não consegue dormir à noite. Né? Mas... Ou você... Ou você para de comer, ou você come muito. Exatamente. O dinheiro, ele mexe. Exatamente. Aí ele fala, mas o dinheiro não traz felicidade. Mas ele manda buscar. Ele entrega lá na sua casa e manda buscar. Ele pode fazer você chorar aqui em Santa Cruz ou na Maldivas, né? Com certeza, chora. Onde você quer chorar? Né? Você quer chorar aqui em Santa Cruz ou em Maldivas? Com certeza. Na França, em Paris? Né? Eu prefiro chorar lá, né? E para fazer a pessoa pensar drasticamente, o dinheiro não traz felicidade, traz saúde. Se a sua mãe, o seu pai, o seu filho estiver doente, precisar fazer de um exame urgentemente. Ele te dá oportunidades, né? Ele não traz. Claro, né? Que a gente tá brincando, galera. Tem pessoas com muito dinheiro e que tem depressão, tem. Com certeza. Com certeza. Porém, o que a gente tá querendo falar para vocês é que o dinheiro, se a gente ficar nessa questão que não traz felicidade, a gente não vai procurar. Né? A gente não é, Andressa, a gente vai ficar nisso. Não traz, então não vou procurar ele porque ele não traz felicidade, não. O que a gente tá querendo dizer para vocês, né, desse jeito mais brincando, é que, na verdade, o dinheiro, ele te dá grandes oportunidades. Né? Ele te dá algo mais confortável. Você falou, talvez uma doença na família, você consegue ter condição. Uma qualidade de vida, né? Você consegue, às vezes, dar um estudo melhor pro seu filho. Você consegue estar mais em família. Então, né, momentos gostosos, divertidos com a família. Então, na verdade, ele te dá um suporte. Não é a felicidade, mas ele te dá um suporte. Com certeza, né? Pra você. E pra gente aqui, Andressa, aqui é um assunto que a gente ficaria. Né, um assunto, igual eu falei pra você, é um assunto muito né, grande. Só pra gente finalizar aqui, eu quero, se você consegue falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Quando a pessoa, eu já ouvi estatísticas que pessoas que ganham na Mega Sena, às vezes ficam mais pobres do que eram antes de ganhar o prêmio. Como assim? Né? Quando a gente falando aí de milhões, de 50 milhões, 100 milhões, é um dinheiro que, para nós, que não é um dinheiro que não acaba. O que acontece?
acontece? Essa pessoa que fica milionária e ela consegue ficar mais pobre do que ela era antes de ganhar esse prêmio. Então, por questão de comportamento, né? Ela não conseguiu, né, ter todo aquele estudo antes de ganhar o dinheiro. Por isso que você fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Você tem um preparo para isso, psicologicamente? Porque não é só sobre você ganhar o dinheiro, é como você vai gerir o dinheiro, né? Então, não é sobre ter dinheiro, é sobre como controlar o dinheiro. Então, as pessoas, né, tem muitos casos de pessoas que perdem aí na Mega Sena por mau comportamento. Eles não sabem direcionar o dinheiro. Eles acham assim que, eu ganhei o dinheiro, eu vou estourar, eu vou fazer tudo que eu precisava fazer, eu vou comprar tudo que eu quero comprar, sendo que isso é capaz dele fazer. Porém, ele precisa gerir o dinheiro. E como é que ele vai manter tudo isso que ele comprou? Então, exatamente. O Gal fala assim, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Lamborghini. Ok, você instala o dedo, você tem uma Ferrari ou Lamborghini. Você vai conseguir pagar o IPVA? Manutenção? O seguro? O documento? O seguro? Não. Então, por isso que é importante todo esse preparo. Você precisa preparar para você conseguir manter todo esse... E o seu papel nisso tudo, na questão financeira, é você sentar com o seu cliente, entender o que está acontecendo com esse cliente e aí ir alinhando. Por exemplo, ele tem dívidas, você consegue sentar com ele, organizar essas dívidas e saber como é que ele vai pagar, tanto pessoa física como jurídica, é isso que você consegue fazer? Eu tenho dinheiro, você consegue falar para ele aonde que é melhor investir? Exatamente. Imóvel, em bolsa, aonde que é melhor ele investir? Bolsa de valores, tá, gente? Não é bolsa de grife, não. Não é que fala bolsa, talvez uma Chanel, uma Louis Vuitton. Não. Bolsa de investimento, o seu papel é esse. Exatamente. Pegar na mãozinha e falar, vem aqui. Exatamente, né? A gente consegue entender a parte do comportamento, e aí entra a organização financeira, o endividamento, o planejamento para o futuro e o investimento. Então, a gente trabalha todo esse processo, é um processo longo. Sim. Então precisa ir, né, a pessoa ela está apta, ela está ali e fala, não, Andressa, eu tô dentro, vestir a camisa, vamos embora. Eu pego na mão mesmo, né? É um trabalho bem personalizado, bem diferenciado. Você atua aqui em Santa Cruz, na região? Como Isso, eu tenho clientes em todo, né, todo o Brasil, todo o estado, porque tem pessoas que eu faço online. E se for na região perto, a gente está presencial. E eu procuro estar sempre presente, né? Tem clientes que a gente atende por via WhatsApp, eles não querem fazer aquela chamada ao vivo, tem pessoas que estão ao vivo. Então depende muito, né, da situação do cliente, depende muito do que ele quer, igual você falou, investimento. Depende muito o que ele quer. Aposentadoria, viver de renda, o que ele está querendo naquele momento. Então é preciso entender, ter esse contato. E o seu custo é de acordo com a necessidade do cliente? Ou então... é algo fechado ou não? Geralmente é algo fechado, depende do que o cliente quer. A parte de investimento, se tem um cliente que fala, Andressa, eu quero sair para a parte de investimento, ele é um valor diferenciado. Tá. Né? Mas todo o processo, eu costumo trabalhar a maioria, todo o processo. Porque às vezes a pessoa quer investir, ela tem um dinheiro muito alto, mas, né, ela fica perdida. Então a gente tem todo aquele trabalho de processo, geralmente é um valor mais padronizado mesmo. Entendi. Só alguns casos específicos que tem os valores mais altos. Muito legal esse assunto. Tem alguma dica que você queira deixar para a pessoa que está em casa? Talvez alguma dica de ouro? Questão ou de dívidas ou de investimento? Alguma coisa que você queira falar pro pessoal de casa, que a gente está finalizando a nossa entrevista? Então, é o que eu sempre falo, né? Que não é ter dinheiro, é sobre direcionar dinheiro. Então, as pessoas elas precisam procurar, né, mais conhecimento sobre esse âmbito para poder subir, para poder crescer, para poder ter conseguir alcançar os seus objetivos, conseguir alcançar os seus sonhos. E os educadores financeiros, nós educadores financeiros, estamos aí para isso, para pegar na mão mesmo e poder direcionar todo esse caminho. Educação financeira é algo que deveria ter na escola. Com certeza, era matéria. Teria que ter. Na escola. Né? E já tem agora, né, a parte da educação financeira Kids, que é exclusivo para as crianças. Sério? Porque criança, adolescente e adulto são formas diferentes de você trabalhar. Se falar para uma criança de investimento, ela não sabe identificar. Então, a gente trabalha de formas diferentes. Para adolescente também é diferente para adulto. Então, já está, assim, é um assunto que ainda está, né, muito fechado para algumas pessoas, mas é que as pessoas estão investindo muito. É algo assim para o futuro que a gente vê para nossa geração, para mudar, quebrar essas crenças, paradigmas. Com certeza, né? teria que ser matéria de escola. Com certeza. E quero agradecer imensamente aos nossos parceiros de hoje, Look da Isabela Carlito, Calçados, Carlito Store e Decoração do Core. Gente, é isso. Espero que vocês tenham adorado. Eu amei. Muito obrigada por ter vindo um pouquinho aqui, Andressa, ter falado um pouquinho do seu trabalho e ter
né, tá colocado essa pulguinha aqui atrás da nossa orelha, que não é apenas a dívida, não é sim o comportamento que está por trás, como Com é importante certeza. a gente se olhar. Com certeza, eu que agradeço, Laís. Obrigada, viu? Então é isso, galera. Ficamos aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês. Um beijo, até a próxima. Lembre dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. Tchau! Tchau.